Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Manuel Vitor aqui comigo. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Tudo pessoal. certinho. Prazer enorme, cara. E obrigado em você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí em Salvador, em vez de você estar na praia ou se divertindo por aí, você está aqui conversando comigo. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Beleza. É um prazer enorme também estar aqui, poder conversar com vocês, compartilhar algumas informações também. Vamos nessa. Beleza. E, Manuel, o que é o teu cargo hoje? O que você faz? Onde é que você trabalha? Bom, atualmente estou trabalhando na TOTS, né? Estou como especialista no segmento de saúde. Então, a TOTS ela é uma empresa que ela tem os segmentos ali de várias vertentes e de várias áreas. Então, a área que eu atuo atualmente na área de saúde, sendo especialista ali para prover soluções especificamente para esta área. Então, eu desenvolvo também dentro desse foco, mas também tenho uma atuação ali mais próxima junto a clientes, dentro desse segmento e dentro dessa vertente de saúde. Bacana, bacana demais, cara. E voltando um pouco no tempo aqui, como é que computação e tecnologia apareceram na sua vida? Bom, o início da programação assim na minha vida, acredito que começou lá por meados de 2006. Então, meu pai me deu um computador, era um Celeron com 256 de memória RAM, era bem potente para a época, mas bem lento para a atualidade. Então, com esse computador, eu comecei a ter meus primeiros contatos ali com a tecnologia. Através desse computador, como era muito fascinado por jogos online, principalmente MMORPGs, eu comecei a entrar nessa parte de software através desses jogos. Então eu jogava Tibia, um jogo bastante conhecido, que o pessoal deve saber, e através do Tibia, eu comecei a me envolver bastante em tecnologia e fazer com que esses jogos pudessem me dar algum tipo de renda ali, para eu poder evoluir também financeiramente. Então eu trabalhei inicialmente com esses jogos online. Então existia um projeto OpenCore, que é um projeto open source que está ativo até hoje, e através dele eu tive os primeiros contatos ali com programação, já como adolescente, sem ser algo muito profissional. Então esses jogos, por me chamarem bastante atenção, acabaram me levando até a programação, e através desse conhecimento ali, iniciando com a linguagem de programação Pro, foi o que eu posso dizer que foi a minha porta de entrada para o mundo aí da programação. Então foi minha paixão por jogos, principalmente MMORPGs, que me trouxe até a área de tecnologia e programação. Bacana demais, cara. É sempre impressionante, inclusive eu também, né? A quantidade de pessoas que entraram nessa área, começaram a usar o computador pelo interesse em jogos, eventualmente pensaram assim, pô, esse negócio aqui é bacana, como é que eu crio isso? Tem uma linguagem, tem uma linguagem por trás, quer dizer, eu posso criar esse negócio aqui? E quantas pessoas, você ouve as entrevistas aqui, tem, da mesma forma que você menciona isso, meu começo foi assim, várias pessoas foram assim também. Bastante interessante isso, né? E como é que foi teu ensino básico, teu ensino médio? Como é que foi você estudou na PUC Minas também, né? A universidade aí no Brasil. Como é que foi essa parte da educação para você? Você teve exposição à tecnologia no ensino médio? E como é que foi a decisão de ir para a PUC em Minas? Você estava em Salvador nessa época ou você já estava em outro lugar? Como é que foi essa fase da tua vida? Isso, eu estava em Salvador, então fiquei por pelo menos 5 anos trabalhando com jogos online. Então eu tinha um Uhum. site onde eu trabalhava ali com ativos, criando ali as coisas com o OpenCore, que é esse projeto open source. E aí, através desse site, eu vi que eu poderia expandir meus conhecimentos ali em programação. Então eu comecei a entender, vi como é que as coisas eram feitas ali por debaixo dos panos e comecei a me interessar mais. Aí com isso eu me envolvi e procurei aumentar ali meu conhecimento e minha expertise. Com isso eu iniciei realmente aqui na Unijorge, com a faculdade aqui de Salvador, uma faculdade Certo. que eu pude aprimorar bastante meus conhecimentos, e através da Unijorge eu fiz outros cursos para poder aprimorar mais ainda, que até chegar ali na PUC Minas. Então eu passei pela Unijorge, depois eu fiz algumas pós-graduações, uma na Estácio, que foi de engenharia de software, depois eu fiz uma outra pós-graduação de segurança, e por fim eu cheguei até a parte do Full Stack ali, que foi da PUC Minas. Então eu sempre tive a vontade de estudar na PUC Minas, então é uma faculdade bastante reconhecida aqui em Salvador, apesar de não termos uma PUC tão grande como tem ali em Minas Gerais, por exemplo. Então, por isso, eu resolvi também fazer uma pós ali na PUC Minas e especializar mais ainda a parte de full stack. Então, eu gosto muito dessa parte de web e de conexões entre as duas stacks. Eu gosto de trabalhar dentro da camada completa. Então, essas Bacana demais. faculdades me deram bastante expertise aí na área que eu não tinha antigamente. Então, eu conheci ali mais por conhecimentos de ficar fuçando no computador, ficar mexendo sozinho, só que eu não tinha nada muito teórico para poder aprofundar. Então, eu juntei essa minha curiosidade que eu tinha, era bastante curioso ali para a parte de jogos, e juntei com a parte teórica que foi passada por essas faculdades, e foi algo que agregou bastante aí na minha bagagem.
Legal demais, cara. Então você fez duas faculdades, você fez a Unijorge, depois você fez a PUC Minas, é isso? Se for totalizar, são quatro. Ficaria Quatro? Unijorge, como minha licenciatura, que no caso não é bacharelado, perdão, não é licenciatura, Certo, não, é tecnólogo. Não é bacharelado nem certo. licenciatura, é um curso de tecnólogo. Uhum, Aí em seguida eu fiz as pós. Aí eu fui para a uhum, Estácio, engenharia de software. Aí em seguida segurança de computadores pela Widen. certo. E por fim o PUC Minas, que é a parte que eu me especializei ali realmente em Full Stack, que é a área que eu atuo e gosto de atuar mais. Bacana. E quanto tempo foi o curso lá na Universidade da PUC Minas? Todos esses cursos duraram em média 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, cada um dos cursos, inclusive o tecnólogo. Essa questão do tecnólogo eu acho interessante porque, tipo, eu já tive pessoas que trabalhavam comigo que eram engenheiros da computação, outras pessoas que trabalhavam Uhum, como formado como bacharel em sistema de informação. certo. Porém, eu via que para o que eu queria fazer, o curso de tecnólogo ali iria atender totalmente, porque eu sempre gostei muito da parte de programação. Então, eu optei por um curso mais curto, que seria esse de 2 anos e meio. Então, por conta Uhum. dessas questões de eu ver outras pessoas fazendo as mesmas coisas que os programadores atualmente da minha cidade faziam, eu optei por fazer um curso ali menorzinho e no fim acabou dando certo, que é o curso tecnólogo ali de 2 anos e meio. E, cara, você chegou a morar em Minas ou você fez o curso de longa distância? Fiz o curso EAD, sim, foi EAD. Ah, legal, legal. E o que essas faculdades trouxeram para você em termos de, além, obviamente, do aprendizado técnico, né, do aprendizado das disciplinas, o que elas trouxeram para você em termos de convívio com as pessoas que você, ou aprender a trabalhar com cronograma, com prazos, aprender a trabalhar sob pressão, que tipo de bagagem que essa exposição, essas entidades te deram? Nossa, eu sou muito a favor, tá, das pessoas fazerem faculdade, então se tem jovens que estão entrando na área que pensam em não fazer, no meu ponto de vista, acredito que é algo bastante agregador, porque vai te dar uma rede de network ali, você vai conhecer várias pessoas e vai deixar você exposto a diversos ambientes ali, e principalmente para você cumprir prazos. Então, estando em um ambiente acadêmico, você vai ter que seguir ali as orientações acadêmicas, vai ter que fazer entregas de projetos integradores, e isso vai te preparar também para o que será cobrado ali no ambiente de um mercado de trabalho. Então, a faculdade ela vai te preparar bastante para um ambiente de mercado também. E você pode ter uma opção ali de seguir também no meio acadêmico. No meu caso, eu gosto da academia ali, por isso que eu fiz 4 faculdades até agora, mas aplico tudo no meio ali do mercado, da indústria. Mas eu também acredito que tudo que eu peguei ali na academia serve para a indústria e vice-versa. Eu poderia também ter seguido uma parte de mais acadêmica, que é algo que eu gosto muito, mas, na real, para mim fica meio da parte mais prática ali da indústria, poder fazer softwares ali realmente para o mercado utilizar e gerar capital também para as empresas que eu trabalho. Perfeito, cara, muito bom. E como é que foi a chegada no primeiro emprego? Cara, o primeiro emprego foi um estágio, então eu estava ali com o meu site de venda de jogos, né? Aí depois de um Uhum, tempo, os MMORPGs começaram a ter uma queda aqui por conta de novos formatos de jogos, como o LoL, por exemplo, então as minhas vendas acabaram baixando. Então eu trabalhei certo, 5 anos com isso, saí desse ramo de venda de jogos e fui procurar um estágio, já estava fazendo um curso na faculdade, e aí eu encontrei um estágio, uma empresa chamada Medicware, aqui de Salvador na época, e foi um estágio que eu estava estudando muito Java na época, então estava muito focado em orientação a objeto, estudando para aquela certificação antiga SCJP, que eu me lembro muito bem. Acabei que eu não tirei a certificação, mas aí eu encontrei esse estágio que não era em Java, era um estágio em Power Builder. Eu falei, cara, Power Builder, nossa, não era o que eu estava esperando. Mas é programação de qualquer forma. Vamos lá e vamos aprender. Então, encontrei esse estágio e comecei a programar em Power Builder ali inicialmente. Com esse contato com o Power Builder, eu consegui realmente aplicar ali as coisas que eu estava aprendendo e utilizar aquele conhecimento passado também. Então, posso dizer que o Power Builder foi a linguagem de programação que realmente abriu as portas para mim no mercado de trabalho. Não era o que eu planejava, eu estava focado em Java na época, Java estava muito hypado, era uma linguagem bem hypada na época, mas aí acabou que eu fiquei com o Power Builder e eu gostei bastante de ter trabalhado com ela. Era uma espécie de concorrente do embarcadeiro Delphi na época, então era uma linguagem bastante produtiva, então eu trabalhei com ela por alguns anos. Em alguns momentos o Power Builder ali não dava todo o suporte, então eu acabei que eu comecei a usar um pouco de C Sharp também já no estágio, então eu usava Power Builder com um pouquinho de C Sharp para ser uma extensão do próprio Power Builder ali, por debaixo dos panos. certo. E como é que, diga, perdão. Não, só é puxar o elenco, mas pode continuar a pergunta.
Né, o que eu ia perguntar para você, como é que foi essa evolução desse estágio até você sair do estágio para o teu primeiro emprego como na área? Pronto. Nessa mesma empresa que eu estava, eles tinham um modelo lá de trainee, então acredito que Certo. eu consegui performar bem e eles me contrataram para ser um analista de sistema trainee. Então, continuei trabalhando com o Power BI C Sharp nessa mesma empresa por um tempo. E em seguida, eu fui contratado como júnior nessa mesma empresa MedQuer e fiquei nela até me tornar um pleno, que foi um analista de sistema pleno ali, trabalhando sempre com essas tecnologias. Depois do pleno, eu comecei a focar um pouco mais ali no C Sharp, então saí um pouco mais do Power Builder, entrei mais no C Sharp, que estava querendo também fazer alguns tipos de migrações, então o C Sharp acabou se tornando a linguagem ali mais focada, onde eu foquei realmente meus estudos. Então eu fiquei na Medquare pelo menos até me tornar analista pleno, e logo depois a Medquare foi comprada pela Pixel, e aí eu continuei nessa empresa. Em um determinado momento eu acabei saindo dela, fui trabalhar na Sinqia, que é uma empresa também brasileira, fiquei algum tempo lá na Sinqia, aí depois eu voltei de novo para a Pixel, fui novamente recontratado, me deram uma oferta boa, resolvi voltar, e continuei trabalhando lá dentro dessa área de saúde. Então, o segmento de saúde é um segmento que me interessa bastante, eu gosto muito de trabalhar nessa área, eu sinto que sempre que eu desenvolvo algum tipo de código, eu estou contribuindo de alguma forma para a saúde da minha sociedade, das pessoas, enfim, coisas de laboratório, questões ali de software para prescrições médicas, então esse tipo de software e esse tipo de programação é algo que me interessa muito, porque eu sinto que tem uma espécie de contribuição ali para a saúde das pessoas e saúde da sociedade também. Perfeito, cara. E como é que a vida evoluiu a partir daí? Como é que foi a tua passagem pelas empresas seguintes até o ponto que você chegou na TOTS? Bom, eu fiquei na Pixel ali por mais uns 3 anos, pelo menos. Depois desses 3 anos, tivemos bastante projetos desafiadores ali na Pixel. Fiquei mais um pouco de tempo ali como um analista sênior, então fui contratado ali, saí de pleno e virei sênior. E em seguida eu resolvi mudar de empresa, procurar novos áreas, então eu tive uma proposta para vir trabalhar na TOTUS. Então a TOTUS é considerada a maior empresa de tecnologia do Brasil, né, uma das maiores da América Latina, então eu via isso como uma oportunidade de poder aumentar ainda mais as questões ali tecnológicas que eu poderia aprender. Então eu resolvi vir para a TOTUS, aí comecei a trabalhar aqui com C Sharp, Angular, e logo no comecinho eu trabalhava também com Delphi, só que aí já foi feita a migração e agora estamos apenas com C Sharp e Angular também. Certo. Depois de um tempo, eu também resolvi sair da TOTUS de novo, aí eu saí, na verdade de novo não, perdão, resolvi sair da TOTUS, aí eu vim atuar lá na VR, que é uma questão de vale e alimentação aqui do Brasil. Aí eu Sim, sim. trabalhei lá um tempo com um cargo que eu digo um pouco estranho, né? Eles me contrataram como programador master, que era uma espécie de super sênior que eles tinham lá. Então fui contratado por esse cargo. E aí fiquei um pouco tempo nessa empresa, aproximadamente de 3 a 5 meses. Aí logo em seguida eu resolvi também procurar outros rumos, trabalhar com novas tecnologias. Eu estava muito interessado nessa época ali com a parte de arquitetura distribuídas, principalmente trabalhando com Kubernetes. Então eu vi uma oportunidade de trabalhar na nova empresa, que seria a Epta. Dentro da Epta, eu trabalhei ali com as tecnologias que eu estava querendo, que era a questão de microserviços, comunicações entre ambientes e uso do Kubernetes, e fiquei lá por pelo menos 2 anos, trabalhando Bacana. dentro da empresa. Por fim, novamente, eu fiquei mais um tempo na Epta e voltei de novo para a TOTS. Então, perceba que eu voltei 2 vezes para 2 empresas. Então, eu tinha saído da Pixel, voltei de novo para a Pixel, aí depois eu saí da TOTS e agora eu voltei de novo para a TOTS. E agora, para o final, eu estou na TOTS agora, atuando como especialista e focado novamente nessas mesmas stacks, que seriam o C Sharp e o Angular ali. Essa coisa de você sair de duas empresas e voltar para duas empresas diz duas coisas, né? Primeiro que você gostou das empresas, você teve boas experiências, né? E segunda também que as empresas gostaram de você, né? Você não deixou nenhum tipo de má reputação, né? Daquela tipo, oh, você não quero você aqui nunca mais. Então, é sempre um bom sinal, né? E como é que é o teu dia a dia de trabalho na TOTS? O que você faz em geral? O Isso que na você pode TOTS, contar para a gente que não seja segredo? tudo bem. Bom, a atuação agora a gente trabalha com RP, então é um RP focado ali na área de saúde, então a gente tem esse RP que atende diversos clientes, e ele atende principalmente a parte do prontuário eletrônico. Então, no passar dos anos, eu acabei me especializando muito nessa parte do PEP, que é o prontuário eletrônico do paciente. Então, eu vim para a TOTS justamente para trabalhar dentro desse tipo de sistema, onde eu adquiri bastante habilidade, e eu atuo fortemente ali com programação, auxílio a outros programadores, só que às vezes eu posso ter um contato ali mais próximo de algum cliente fazendo algum tipo de
de contato ali mais próximo com ele, realmente tendo uma presença ali, digamos, dentro de um hospital para poder fazer uma avaliação melhor, para ver o que está acontecendo e para ver o que é que eu posso agregar de tecnologia ali para as soluções que o cliente precisa. Então, Certo. a depender, eu posso trabalhar tanto remoto quanto estar ali em loco no cliente, analisando o seu processo, analisando o seu ambiente, tentando trazer melhorias tecnológicas para eles. Perfeito. Conta pra gente o que é RP. Você mencionou RP, mas o que significa RP? O RP seria o Enterprise Resource System. Posso estar Ah, enganado aqui. ERP, entendi. É Isso, RP. Eu só RP. ouvi RP, eu não ouvi o ERP. Tá, Isso seria entendi. o ERP. Seriam sistemas ali É. empresariais, só que o nosso sistema Uhum. empresarial é totalmente focado ali para a área de saúde. Então, a gente tem Uhum. todos os cadastros, todos os fluxos para poder atender um hospital, poder atender uma clínica e poder atender esse tipo de ramo, que é o ramo que a gente está mais focado ali neste momento. Perfeito. E conta pra gente um pouco sobre... Você lida especificamente com a área de saúde, né? Você trabalha com essa área já faz um bom tempo. Como é que é o impacto que esses sistemas têm nessas áreas de saúde? O que você vê de benefícios para as empresas de saúde em geral, para os pacientes? Como é que funciona esse trabalho para você? Bom, acredito que a tecnologia que a gente cria aqui, ela automatiza os processos ali da área de saúde dentro de um hospital. Então, existem hospitais que são extremamente grandes, eles podem possuir 400 leitos, alguns hospitais podem ter 800 leitos. Então, gerenciar tudo isso, você tem um sistema que vai te dar esse auxílio, é muito complexo. Então, a gente faz esse sistema para poder organizar os processos que existem dentro do próprio hospital. Então, dentro do hospital, vai ter questões que vão envolver além do cuidado do paciente. Então, vão ter questões de faturamento, questões de SUS, que seria o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Então, tudo isso fica agregado dentro do nosso sistema e ele trata todos esses tipos de processos ali para facilitar o fluxo dentro das organizações onde a gente usa. Então, ele ajuda bastante ali a parte de monitoramento, você consegue ter todo um histórico ali do que aconteceu dentro da sua ida ao hospital. O médico vai ter um auxílio desse software para ele poder dar um melhor atendimento ali para o paciente. Então, com a consulta do que foi registrado dentro do prontuário, dá para se criar um ciclo mais suave para o paciente, para melhorar aquele atendimento, para aquela necessidade daquele momento. Então, nosso sistema ele cuida dessas nuances dentro da área de saúde. Aqui também, utilizando, a gente tenta seguir as práticas ali do SBIS, então é algo que eu me interesso bastante, que é a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Ela basicamente é uma entidade que regula como os softwares de saúde devem funcionar. Então, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde é o nosso norte para poder escrever esse software. Então, ela já tem meio que um processo pronto para a gente seguir. A gente tenta seguir este processo e aplicar o que a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde dita que é bom para que os hospitais utilizem. Então, nosso sistema segue a SBIS e a gente tenta sempre estar adequado às normas que são detalhadas lá. Perfeito. Você pode dar uma explicada geral da arquitetura do TOTS? Ele é totalmente SaaS ou você tem alguma coisa que é instalada em hospital ou o hospital acessa o SaaS, o TOTS na nuvem? Como é que é a arquitetura geral do TOTS? Tem de tudo aqui, tá? Tem como você instalar ali, realmente, digamos, on-premise, no próprio ambiente do cliente, ele sobe um servidorzinho, mas a TOTS, por ser uma empresa muito grande, ela tem sua própria cloud. Então, tem um TOTS Cloud agora, que acabou de ser criado, então é uma cloud totalmente brasileira que os clientes da TOTS podem adquirir. Então, não é necessário que o cara chegue lá e pegue uma cloud da Amazon ou da Azure, por exemplo. Ele pode simplesmente comprar a cloud da TOTS e, através dessa cloud, ele pode ter o site dele lá liberado para ele poder usar o sistema. Então, a gente tem as duas modalidades. O cliente, a depender do que ele espera ali para ter o funcionamento do seu software, ele vai optar por uma ou por outra. Então, a gente dá essa abertura para ele poder escolher. Ou seja, se o cliente já é usuário da AWS ou de outro hyperscaler que seja, ele pode pegar o TOTS e instalar na nuvem que ele já tem e usar a partir de lá, correto? Poderia fazer uma instalação ali remota e utilizar. Normalmente, nossos clientes optam ali pelo on-premise, eles sobem o servidor deles, mas seria algo possível também se ele tivesse essa instalação em um ambiente mais remoto. Então, a TOTS dá essa flexibilidade ali para os clientes. Perfeito. E conta um pouquinho sobre o que você sabe da história da TOTS, como surgiu e como é que foi a fundação e a evolução da empresa. Você pode contar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso sim.
Eu sei que antes, pelo menos ali na área que eu trabalho com a RM, então esse ERP que eu citei, ele é o RM, que era um sistema que foi criado lá em Minas Gerais. Não lembro o nome dos fundadores, se não me engano, os nomes deles estão integrados nessa sigla, RM, e a partir desse sistema, a TOTVS fez essa aquisição, então a TOTVS costuma comprar outras empresas para aumentar ali o seu range, então isso é bem comum. Então nessa compra ela adquiriu o RM, e o RM foi incorporado ali na TOTVS, como uma das maiores compras aí que a TOTVS já fez até hoje, e através desse sistema a TOTVS começou a vendê-lo para outros segmentos que a TOTVS não atuava na época, até onde eu sei a história mais ou menos dentro dessa vertente. Então o RM fica dentro da TOTVS, mas a TOTVS também tem vários outros sistemas, ou seja, até centenas de outros sistemas e de outras mini organizações, digamos assim, dentro dela. Inclusive, a TOTVS fez até uma outra compra agora recente, foi da Lynx também, saiu publicamente, que já tem uma outra área de varejo também gigante dentro da própria TOTVS, que é uma outra empresa ali, a Lynx. Então, a TOTVS vai pegando essas empresas menores e adquirindo elas para aumentar ali o seu portfólio geral. Então, isso foi o que aconteceu com o RM, que é o sistema que eu atuo agora. Então, ele surgiu através de uma compra dessa que a TOTVS veio fazer de aquisições de outras empresas. É bacana demais, né? Você vê o crescimento da empresa, o surgimento aí no Brasil, o crescimento da TOTVS, é bacana demais ver isso. A empresa, você tem ideia de quantos funcionários tem na empresa hoje em dia? Cara, a última informação que eu tinha é que tinha mais de 5 mil funcionários, mas eu posso estar enganado, tá? Mas tem bastante funcionário. Eu sei que ela tem várias sedes em vários locais do Brasil, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem uma sede aqui em Salvador, totalmente diferente do que eu trabalho, já trabalhando com um outro sistema de supermercados que também tem aqui. Legal. Então, ela tem várias sedes em vários locais. Então, acredito que aproximadamente 5 mil funcionários foi a última informação que eu tive, inclusive até sede lá no Vale do Silício também. Então, a TOTVS é bastante grande. Bacana demais, cara. E eu vou te perguntar uma pergunta agora que veio do grupo, né, que eu mencionei lá no Telegram. A gente tem um grupo dos programadores com mais de 4 mil pessoas. E pediram para eu perguntar para você sobre que você menciona lá no seu LinkedIn que você usa Extreme Programming e artesanato de software, né? E alguém falou assim, em um cenário de pressão por entrega, como é que você decide quando seguir essas regras e quando flexibilizar? Certo. Eu sou muito adepto a tentar fazer as coisas certas, então sempre que possível, eu estou aplicando as boas práticas, utilizando padrões de projeto, utilizando as melhores arquiteturas. Gosto muito de utilizar um padrão de projeto chamado Command, então costumo programar as soluções ali utilizando esse padrão de projeto. E sobre a pressão, o que é que eu poderia dizer? Então a gente está trabalhando com Scrum, acredito que tendo um bom planejamento e com uma sprint bem definida, a gente consiga fazer as coisas ali de uma maneira correta. Então, a gente tenta planejar muito bem as soluções que a gente irá entregar para que a gente consiga fazer isso com a melhor qualidade possível. Então, o objetivo da TOTVS não é entregar as coisas ali de maneira rápida, mas sim entregar um software de excelente qualidade. Então, a gente tenta aplicar as melhores práticas, tentamos aplicar sempre os melhores padrões, porém, a gente sabe que existe um momento ali que a pressão realmente chega. Nesse momento que a pressão chega, a gente tenta reduzir o escopo para poder fazer aquela entrega para manter a qualidade também. Então, não somos adeptos a escrever um código ali, digamos, bota só um if ali para funcionar. Não, a gente tenta realmente fazer a melhor abordagem para não criar novos débitos técnicos ali para a gente ter que resolver futuramente. Então, a gente sempre está tentando ir pelo caminho mais correto. Eu sei que nem sempre eu vou conseguir, por exemplo, criar uma solução ali usando Command para poder sair dessa vertente. Às vezes não vai ser possível botar uma arquitetura mais robusta, a gente tenta diminuir um pouco o escopo. Então, vamos diminuir o escopo para a gente manter a qualidade ainda assim e conseguir realizar essa entrega. Então, nosso foco realmente aqui é entregar software de excelente qualidade. Perfeito, cara. E é importantíssimo você assegurar que a qualidade está ali, né? Senão você está só criando o seu problema do futuro, né? Exato. Só débitos técnicos, né? Que tudo volta para a gente depois, né? E vir com juros, ainda vai vir com juros altos. Então, a gente tenta evitar que isso aconteça. Não dá para... Precisa entregar logo. Então vamos diminuir o escopo, vamos tentar entregar uma parte para o cliente para ele validar. Enquanto isso, a gente tenta colocar na outra sprint. Aí eu acredito que o modelo de processo também, além ali da parte das práticas ali de programação, ele também está envolvido para a gente poder fazer uma entrega boa. Então, se eu tenho um modelo bem definido, com a sprint bem planejada, já está toda fechadinha ali a sprint do que foi definido, a gente já pontuou, já fez os planos, eu acredito que a gente consegue entregar ali
dentro de uma cadência ok, sem precisar ter aquela correria para fazer as coisas aí de qualquer jeito para poder entregar, e que no futuro só vai dar mais trabalho. Eu acredito que o jeito certo de fazer as coisas tipo, sempre vai ser o jeito correto. Quando você vai tentar fazer as coisas de uma maneira rápida, simplesmente para entregar, você acaba fazendo do jeito incorreto e acaba criando novos débitos para você mesmo. São coisas que vão gerar juros depois no futuro para você pagar, e talvez esses débitos podem chegar em uns momentos que não sejam tão oportunos. Né? Você pode estar com algumas outras coisas para fazer e você depois ter outros débitos que você está acumulando por não estar programando adequadamente. Então a gente tenta aqui sempre estar seguindo as boas práticas. E, cara, qual, digamos assim, o percentual da sua semana que você efetivamente está programando? Vamos dizer, 40 horas por semana, quantas dessas horas assim você acha que você está realmente desenvolvendo e colocando código em produção? Cara, tem muita reunião, tá? Essas reuniões aí acabam tirando aquele foco realmente de programação. Então a gente refina muito, a gente planeja muito, fazemos refinamento técnico, refinamento de negócio, fazemos o planejamento. Então a gente tenta realmente planejar nossas sprints para a gente poder aplicar da melhor maneira. Não é um modelo em cascata, tá? Que a gente vai ficar planejando ali por muito tempo para depois descer. São planejamentos ali para sprint. Então nossas sprints vão ter de 2 a 3 semanas, e através dessas sprints a gente consegue fazer o planejamento ali corretinho do que a gente consegue entregar e desenvolver. Então, indo por essa linha, o modelo de processo também ajuda bastante. Perfeito, cara. E como é que está sendo o uso de AI para você e como é que você está vendo o impacto no seu trabalho, o impacto na vida das pessoas em geral e como é que você está vendo a evolução da AI como ferramenta e como tecnologia? Exato. No meu ponto de vista, na minha opinião também, né, eu acredito que a IA seja mais uma ferramenta ali, auxiliadora para os programadores. Então, eu acredito que ela não vai tirar o nosso emprego ainda tão cedo. Então, vai precisar ainda de mais maturidade para que isso aconteça. Então, essas ferramentas seriam tipo aquelas ferramentas 4GLs que surgiram na época do próprio Power Builder, que falavam que os programadores vão escrever menos código, as ferramentas já iriam gerar ali o que eles precisam. Por exemplo, o Power Builder tinha a Data Window, que era a Data Window, que simplesmente já tinha toda a modelagem ali da stack pronta, simplesmente exibia na tela, mas ainda assim tinha que ter algum tipo de programação. Então, eu acredito que a AI vai ser uma ferramenta que iremos utilizar ainda por bastante tempo, auxiliadora. Então, é mais algo que eu coloco na minha caixinha de ferramentas aqui como programador. Então, já tinha várias outras ferramentas, é mais uma que eu incluí para me auxiliar. Eu tento utilizá-la mais ali para criar diagramas, criar modelos ali para facilitar o meu pensamento. Eu tento não utilizar ela tanto para resolver problemas ali para mim. Os problemas eu mesmo vou lá e programo e tento solucioná-los. Se eu conseguir me explicar bem, mas eu quero dizer que eu tento não passar a carga cognitiva toda para IA, para que eu não fique também preguiçoso depois, sem conseguir processar bem ali o meu raciocínio. Então, eu tento manter a parte realmente de raciocínio comigo e utilizo ela para criar as coisas ali que auxiliam o meu raciocínio. Cria um diagrama de sequência para mim ali para poder visualizar bem esse problema. Ela me cria, eu acho maravilhoso. Cria um diagrama de classe também para eu mapear bem essa ideia que eu estou tendo. E aí a gente vai montando juntos. Então essa ferramenta para mim está sendo espetacular e tem me ajudado bastante. E o que você tem? Você pode mencionar que ferramentas você tem usado de AI? A de AI, estou usando bastante o Cloud Code, então é a que eu mais gosto, assim, e eu uso praticamente todos os chats. Então eu tenho aqui no meu navegador, já aberto, acredito que todos os programadores estão fazendo isso também, um browser com várias abas abertas. Então tem OpenAI, tem Cloud, tem DeepSeek, tem mais o que aqui? Tem Gemini também, tem Blackbox. Então eu utilizo muitas partes ali do prompt. Então eu gosto muito de usar essa parte do prompt. Eu evito utilizar ali a nível do Visual Studio Code, por exemplo, o Copilot, porque eu realmente gosto de escrever os meus códigos e eu normalmente crio eles sozinho, sem tanto auxílio ali da IA, criando autocomplete para mim. Então, eu acredito que nessa parte eu utilizo realmente os meus conhecimentos de programação para eu poder mantê-los nesse padrão. Eu não quero perder essa habilidade que eu tinha e passar ela totalmente para a IA. Perfeito, cara. E uma preocupação que as pessoas têm em geral hoje, acho que você já mencionou, você não acredita que no futuro próximo
fomos ser todos substituídos por AI, que é uma preocupação constante que eu vejo no grupo. Muita gente entrando no grupo falando, vale a pena estudar, porque AI vai acabar com o trabalho de todo mundo. O que você falaria para essas pessoas que estão pensando assim? Cara, eu acredito que você deve estudar, se você está com essa dúvida, estude programação, que realmente ela não vai tirar o nosso trabalho, no meu ponto de vista, pelo menos nos próximos 10, 15, 20 anos. Então tem muito caminho a ser andado para que ela consiga tirar esse raciocínio que nós, seres humanos, temos. Então, acredito que não deixe de estudar, foque nos estudos e fique tranquilo que a IA não vai tirar esse poder que nós, seres humanos, temos agora. Então, tente ver a inteligência artificial como algo realmente que seja um agregador ali para potencializar o seu conhecimento. Então, é basicamente uma ferramenta. Assim como eu falei no começo, então, quando saiu o Power Builder, as pessoas estavam também falando que os programadores iriam diminuir, porque o Power Builder já ia gerar a data window ali em tela totalmente completa, com outras ferramentas também que já surgiram antes, como, por exemplo, o Genex, que é uma ferramenta uruguaia ali que também faz basicamente tudo para você, com pouco código, por exemplo, ferramentas no-code, até o low-code, como OutSystems. Mesmo essas ferramentas precisam que tenha uma pessoa ali para integrar, para fazer o funcionamento acontecer. Então, acredito que esse tipo de IA basicamente vai mudar a forma que programamos, mas iremos continuar programando. Só um modelo ali de criação que talvez tenha uma adaptação, porque é uma tecnologia nova, disruptiva, que chegou no mercado, mas que a nível da gente ainda estar manipulando a tecnologia, a nível da gente estar fazendo código, programando, isso ainda irá se manter e perdurar por um tempo considerável, no meu ponto de vista, tá? Perfeito, cara. E a gente está conversando aqui e o papo veio lá do você ganhando um computador com Celeron, né, que 256 MB de memória. E, eventualmente, a vida foi evoluindo, você trabalhou com criação de jogos, o serviço de jogos, vendendo jogos, e você fez faculdade, fez várias pós-graduações, mais faculdade, estudou, você conseguiu seu primeiro estágio, você entrou para essa área de ERP, você evoluiu, saiu da TOTS, voltou para a TOTS, entrou em outra empresa, voltou para outra empresa. E olhando essa trajetória toda e pensando onde você está hoje, você teria feito alguma coisa diferente se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo? Cara, o que eu posso dizer sobre o que eu faria de diferente? Bom, tentaria, talvez, não ter feito as pós-graduações, porque essa questão da pós-graduação é algo muito do Brasil, pelo que eu pesquisei. Normalmente, na área internacional, eles buscam ali o mestrado, então a pós-graduação é algo mais do Brasil. Eu mudaria essa parte da pós-graduação e teria feito o mestrado, para aquele que poderia ter agregado mais, principalmente a nível internacional. Então, seria algo que realmente eu mudaria, se eu pudesse mudar no meu passado. Eu não faria as pós, eu faria o mestrado ali acadêmico, que eu acredito que para nível internacional iria ter muito mais impacto no meu currículo do que a pós-graduação que foram realizadas. Porque em questão de pós-graduação, ela é muito bem vista aqui no Brasil. Porém, para fora, eu acredito que não tenha tanto impacto essas pós-graduações, porque é algo que não é ali o Master Degree, né, do internacional. Então, nessa parte, eu faria essa adaptação aí na minha carreira, mas só nesse nível mesmo. Acho uma ideia interessante, mas você tem valor em certificações também, na indústria aqui também, certificações são sempre interessantes, entendeu? Não é exatamente uma pós-graduação, mas são certificações, certificações em geral mostram que você consegue estudar alguma coisa e passar numa prova, né? Eu também, tem algumas pessoas que eu conheço que conseguiram a certificação, mas não são bons profissionais naquela certificação que eles obtiveram, que aquilo provou que eles passaram na prova. Mas a ideia do mestrado realmente tem bastante valor aqui fora do Brasil, né? Acho que tem um ganho bastante interessante, porque, diferente do Brasil, você fora do Brasil, o nível superior, um bacharelado, uma faculdade, basicamente quase todo mundo tem. Então, o fator diferencial já começa a ser, você tem mestrado, você tem doutorado, entendeu? E a indústria, queira ou não queira, dá valor a isso. E oportunidades existem nessas áreas também, entendeu? As universidades são muito fortes, tem muitos projetos de pesquisa, se você olhar
historicamente, América do Norte, a Europa, muitas empresas, programas de parceria, tanta coisa que foi criado dentro de universidades através de projetos de parceria com empresas também. Então, é um caminho bem interessante que você mencionou mesmo, né, Ken? Mas a gente falou de passado, e o futuro? O que você, pensando aqui no manual do futuro, para os próximos 5, 10 anos da sua vida e carreira, você pode compartilhar um pouco do que você tem em mente, que obviamente nada que seja segredo? Não, claro. Bom, pretendo continuar como programador, então já tem bastante tempo que eu fujo da parte de gerência, né? Então já tive algumas oportunidades para trabalhar ali até como coordenador de projetos, mas o que eu gosto mesmo é que tenha algo envolvido com código. Então eu gosto de estar envolvido e com a mão na massa ali, ligado à codificação, a criar arquiteturas, criar padrões de projetos. Pretendo continuar atuando como programador, pretendo me aposentar como programador, que é algo que realmente eu gosto de fazer, que é algo que realmente brilha meus olhos até hoje, e é a área que eu pretendo estar avançando. Não sei se eu vou continuar a TOTOS ainda por muito tempo, mas é uma empresa também que eu gosto de trabalhar, então talvez eu mantenha aqui na TOTOS ainda por mais algum tempo, por mais algum período, e manter sempre essa parte de tecnologia. Não pretendo ir para a área de gerência, não pretendo ir para a parte de coordenação, pretendo continuar programando e ser um programador ali velhinho, que é algo que eu não costumo ver muito. Tipo, normalmente quando chega a certa idade, o pessoal vai para a área de gerência, né? Larga um pouco ali do código, mas eu pretendo continuar programando aí até enquanto meus dedos funcionarem e meu cérebro também. Perfeito, cara. É bom plano. Bacana esse plano aí. E você está muito jovem ainda para aposentar. Estou indo para os 40 já, quase 40 anos. Pô, nossa, super antigo. Bacana, legal. E, cara, como eu falei para você lá no grupo dos programadores, a gente tem 4.000 pessoas inscritas no grupo e pessoas que assistem o podcast, pessoas que acessam o site, fazem os desafios, e pessoas querendo entrar na área de programação, tecnologia, fazendo perguntas diversas sobre isso aí vai acabar com a área, não vai? Como é que faz? Qual o caminho certo para o sucesso? O que você diria para essas pessoas? Que recomendação você teria para quem está tentando entrar nessa área de tecnologia, programação hoje e quer fazer uma carreira nisso como você fez? Para quem está entrando agora, o conselho que eu sempre dou, então eu tenho algumas pessoas aqui em Salvador que eu costumo auxiliar, então eu vou falar o que eu costumo dizer para elas, tipo, mantenham a constância, tipo, o estudo tem que ser contínuo, tipo, você tem que estar ali realmente imerso na tecnologia, tentar estudar diariamente, não precisa ficar estudando 10 horas por dia, não é isso que eu estou falando, é tipo, manter uma constância, estuda ali 30 minutos, até entre 30 a 2 horas, você pega ali uma cadência de horas que você pode aplicar e manter esse padrão e manter essa constância. A constância, para mim, é algo que diz muito sobre o seu desempenho futuro. Então, se você tem uma constância ali de estudo diário, você vai ter um desempenho bom. Eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas que às vezes estudam só ao sábado e ao domingo, só que aí você acaba não estando imerso ali com a tecnologia. Então, realmente tem que estudar, tá? Para poder avançar na parte da tecnologia, para poder ter um conhecimento ali mais abrangente. E algo que eu também falo muito para o pessoal aqui é que, tipo, tente estudar uma parte da tecnologia, porque a tecnologia é como se fosse ali especialidades médicas. Então, especialidades médicas você tem várias, só que não tem como médico saber todas as especialidades. Então, pega uma área da tecnologia que você gosta e estuda ela. Ah, achei interessante a parte de front-end. Pô, focar só no front-end. Quando você tiver bastante habilidade ali naquela área, você vai e muda a sua expertise e vai aprender o back-end, por exemplo. Mas tenta focar inicialmente em uma dessas áreas, adquire bastante conhecimento nela, e em seguida você vai expandindo mais seus conhecimentos. Eu vejo muita gente, às vezes, estudando tudo de vez. Tipo, vou estudar aqui front, back, estou fazendo integrações ali com IA, sendo que o cara também está na faculdade, só que ele não está com todos os conhecimentos ali bem elaborados no cérebro dele ainda. Então, ele precisa ter uma certa maturidade ali nessas stacks de forma isolada, para poder integrá-las depois. Então, não tentem acelerar muito o processo, vão por partes. Eu quero ser full stack, então aprende front primeiro, por um tempo. No meu caso, eu aprendi bastante front, comecei pelo front ali, depois eu fui pro back, aí depois eu juntei tudo e virei full stack. Então, foram passos que eu fui seguindo. Vejo muitas pessoas
sei que isso funciona para alguns, que começa como full stack, mas no meu caso, eu particularmente acho que seria o melhor modelo, na minha opinião, claro, para se estudar. Foque em um stack, aprofunda o conhecimento dela, quando você estiver legal, tá seguro, confiante, começa a expandir os seus conhecimentos, que aí realmente você vai ter um conhecimento ali que vai estar enraizado no seu conceito de pessoa ali. Então não vai ser algo superficial, vai ser algo realmente que você domina. E isso daí faz a diferença. Quando você chega numa entrevista e você está com um conhecimento profundo, o entrevistador ele vai saber disso. Então ele vai sacar pela sua fala que você tem um conhecimento. Quando você está estudando muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente no início da carreira, isso daí pode te trazer um conhecimento superficial que pode ser detectado em uma entrevista, por exemplo. Então, por isso eu gosto de especializar nas coisas antes de ir para outras vertentes. Essas são ótimas recomendações, né? E uma pergunta que as pessoas fazem com frequência também, a pessoa já está numa faculdade, ou está tentando arrumar um estágio, ou está tentando arrumar o primeiro emprego. O que você sugere que essas pessoas façam para aumentar a exposição delas, aumentar a probabilidade de alguém abrir uma porta para elas? Bom, primeiro emprego, você tem que ser visto. Então, para as pessoas te contratarem, elas têm que saber que você está ali disponível. Então, façam ser visto. Ah, mas como? Pô, faz um LinkedIn legal, deixa ele bem elaborado e faz postagens. Começa a realizar postagens sobre tecnologia, dar dicas de programação, se for essa área que você está querendo. Se for, por exemplo, a área de teste de software, então dá dicas de teste de software. Escreva sobre isso que você está querendo atuar, para que as pessoas vejam que você está disponível no mercado. Então, as pessoas te verem e já te dá uma abertura aí de você criar uma rede network maior. Então, faça com que as pessoas te enxerguem para que sua rede network aumente. Dá para fazer isso usando o LinkedIn, tem pessoas que usam até o Instagram para poder fazer isso, então você pode criar uma rede social ali para fazer postagens sobre a área de tecnologia, para explicar como é que funciona, coisas de tecnologias como HTML, CSS, linguagem de programações, enfim, façam que vocês sejam vistos por essas pessoas. Então, criem um bom LinkedIn, façam uma apresentação boa nesse LinkedIn e postem coisas sobre a área que vocês estão querendo atuar. Isso daí vai dar uma visão muito boa para que os recrutadores cheguem até vocês. Então, vai ser uma forma com que as pessoas enxerguem vocês. Então, o LinkedIn, para mim, é uma porta de entrada boa, mas as redes sociais, em geral, podem ser usadas para aumentar a rede network como um todo também. Um outro ponto que me ajudou bastante foi a questão acadêmica. Então, quando eu estava procurando estágio, eu consegui o estágio através da faculdade. Então, a faculdade me apoiou bastante. Então, tinha alguns grupos aqui, algumas empresas, que eu não lembro mais o nome, já tem um tempo, que elas me auxiliaram a encontrar esse estágio. Depois desse estágio, eu consegui o meu emprego. Então, a própria faculdade que você vai iniciar ali seus estudos, caso vocês entrem pela faculdade, ela pode ser uma porta de entrada. Então, antes de entrar na faculdade, caso vocês estejam pensando em fazer uma faculdade, verifique se essa faculdade tem algum programa de estágio que auxilia ali para vocês encontrar esse primeiro estágio, encontrar esse primeiro emprego. Então, acredito que a faculdade também pode ser uma boa auxiliadora para buscar esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade. Além das redes sociais também, e você se dando aquela visão para que as pessoas te enxerguem. Perfeito, cara. Como é que você vê a participação em meetups ou encontros de grupos locais e nas cidades das pessoas? E também como é que você vê a contribuição para open source como uma forma de ganhar essa exposição que você mencionou? É uma contribuição para o open source, seria uma boa também, uma forma de mostrar que vocês realmente sabem. Então, tem como contribuir bastante para o open source, não necessariamente só com programação, então você pode contribuir com testes, com documentações. Então, tem como você atualizar uma documentação de um projeto open source que está lá no GitHub. Então, isso daí também vai te dar uma visibilidade de que você já está atuando dentro do projeto. Então, se vocês forem lá no meu LinkedIn, o pessoal que vai assistir, vocês podem ver que eu coloco lá no meu LinkedIn que eu comecei a programar em 2008, que realmente era quando eu tinha uma empresa ali de jogos, e eu deixava isso claro ali, que eu utilizei o OpenCore, que é um projeto open source, que eu trabalhava ali na época utilizando ele. Então, isso daí também trouxe uma visibilidade para mim e fez com que as empresas vissem que eu já tinha algum tipo de expertise ali, mesmo sem ter algo na carteira de trabalho aqui do Brasil, que provava que eu tinha um certo conhecimento de tecnologia. Então, o projeto OpenCore, como o Marcelo trouxe, aí é algo realmente que traz um agregador e traz algo realmente para o seu currículo. Eu, por exemplo, eu coloco no meu currículo que eu usei esse projeto ali logo nos primórdios da carreira.
E isso me dá um range maior ali de experiência. Isso está no meu currículo, isso me traz bastante benefícios até hoje. Isso é fundamental, né, cara? E a gente está falando de trabalho, de um monte de coisa aqui, de estudar isso e aquilo. O que você pode fazer quando você não está trabalhando? Quando você não está na frente do computador? Como é que você se diverte e reduz o estresse? Tá. Fora do PC, fora do trabalho, assim, inicialmente, eu ainda tenho alguns outros projetos, mas com os amigos e pessoas que eu acabo conhecendo e que estão querendo entrar em programação, então a gente acaba criando alguns projetinhos, alguns MVPs, tentando criar aquele MVP unicórnio, né? Ainda não consegui, mas quem sabe o dia, mas sempre estou tentando fazer um projeto ali paralelo, pessoal, com algum amigo, para poder aprimorar ainda mais a parte de programação. Mas aí já como uma parte de hobby, sem ser nada muito comercial, com foco em obter dinheiro, simplesmente querendo lançar um MVP ali que talvez possa dar certo e que possa adquirir algum tipo de investidor. Aí agora, realmente saindo dessa parte, mesmo tendo a programação como hobby, eu gosto muito de tatuagem, né? Gosto de mexer com essa parte de risco e de arte no corpo, que é algo que eu acho bastante interessante. Gosto de também fazer atividades físicas, correr. Isso é muito importante também, pois quando você está com seu corpo bem, sua mente trabalha melhor. Então é importante manter um bom fluxo ali, ir para academia, fazer corridas, andar de bicicleta, porque isso vai favorecer até no seu trabalho. Então, se seu corpo estiver bem, seu cérebro processa melhor. Então, é imprescindível que alguma atividade física seja feita. Então, eu gosto de correr bastante, pratico artes marciais também. Recentemente eu parei, eu estava praticando Aikido, mas eu dei uma pausa, por questões aí que eu acabei deixando meu pulso um pouco dolorido depois de um treino, mas eu pretendo voltar. Mas sempre estou fazendo algo ali por fora também para poder deixar meu corpo bem, para que minha mente trabalhe melhor futuramente. Bacana, cara. E com relação à tatuagem, você é artista? Você tatua as pessoas também? Ou Não, eu você... gosto de ser tatuado. Eu me tatuo. Ah, tá. A galera me tatua, eu gosto. Entendi. É bem interessante isso, né? Eu sempre fico curioso. É uma arte, como você falou, né? E é bem interessante o trabalho, né? E o cuidado que a pessoa tem, né? Que você está usando o corpo de alguém como a sua tela, né? E você, cuidado que você tem que ter, o preparo, o treinamento que você tem que ter para fazer aquilo é muito grande também. A disciplina que você tem que ter é bastante grande também, que senão você vai fazer uma lambança completa, né? É uma coisa bem arriscada também. E, cara, em termos de dica de livro, música, filmes, jogos ou qualquer outra coisa que você queira recomendar, não necessariamente relacionado à tecnologia, à programação, o que você gostaria de compartilhar aqui com a comunidade? Bom, de livros, eu gosto de ler bastante, tá? Então, de alguns livros assim, de tecnologia que eu indicaria, tem aquele livro que é Ágil, de Volta aos Primórdios, do Uncle Bob. Eu acho um livro bastante interessante, que ele mostra uma visão ali do processo, como o movimento ágil deveria funcionar desde o início. Então, é um livro que eu indico bastante, que é o Desenvolvimento Ágil de Volta às Origens, e um outro também, que é um pouco até estranho quando eu recomendo, as pessoas ficam meio assim de ler, mas seria o Projeto Fênix, que ele é um romance ali tecnológico. Então, é um romance que acontece dentro de uma empresa de tecnologia, onde as pessoas tentam aplicar o processo, e por falta de processo, acaba tendo alguns enredos aí dentro desse livro. Então, é um livro muito bom, que eu acabo indicando aí para o pessoal. E eu tento seguir uma dica que eu acabei lendo em um outro livro, que é o Programador Pragmático, que ele fala que leiam livros técnicos, mas leiam livros também não técnicos. Então, ler livros não técnicos vai trazer uma visão ali para vocês mais abrangente de outras áreas que os livros técnicos não trariam. Então, o livro não técnico também é necessário para poder te dar uma outra visão. Não dá para a gente ficar só no technique, como dizem aqui no Brasil, né? Então, o livro não técnico também agrega bastante na parte do conhecimento. Então, um que eu indicaria também é o Tao Te Ching. Acredito que seja assim a pronúncia, posso ter pronunciado errado, pessoal, mas é um livro ali oriental muito bom, que ele te dá uma visão sobre pensamentos humanos que também podem ser utilizados em qualquer área da vida. Perfeito, cara. Ótimas recomendações. E, Manuel, já tem quase uma hora que a gente está conversando aqui. A gente foi pergunta, a gente passou por um monte de assuntos aqui. Você acha que tem alguma pergunta aqui que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, acredito que não. O tempo passou bem rápido, agora que eu percebi, já se passaram uma hora. O papo foi muito bom. Mas acredito que não. Acredito que a gente conseguiu
passar por bastante áreas aí e conseguir explanar bastante aí o que aconteceu durante a minha carreira. É bacana, bacana demais, cara. A gente passou por um monte de assunto, como eu falei, lá, desde do Celeron, videogame, criação de videogame, business, e primeiro emprego, faculdade, com carreira, como é que evoluiu, a AI, fala um monte de coisa aqui. Bacana demais, cara. E antes da gente fechar aqui, você quer divulgar alguma coisa? LinkedIn, rede social, website sobre tatuagem, qualquer coisa que você queira recomendar ou divulgar aqui, aproveitar um pouquinho do tempo aqui e comentar isso para as pessoas? Bom, eu gostaria de divulgar o site do Daitan Aikido. Então, é o site aí que eu desenvolvi para poder deixar claro o nosso dojo de Aikido, que é uma arte marcial. Então, quem quiser dar uma lida sobre o que é o Aikido, vocês podem acessar esse site. Foi eu que programei, é um site simples ali que a gente criou para poder exemplificar como o nosso dojo funciona. E tem o meu LinkedIn também, quem quiser fazer network, vocês podem me procurar lá, Manuel Vitor Brito. Vocês acham logo, se botar no Google, aparece logo meu LinkedIn ali no começo. Podem me adicionar, podemos fazer networks, gosto de conversar sobre tecnologias, gosto de conversar sobre outros temas também. E, basicamente, seriam esses dois pontos aí. O Daitan Aikido e o meu LinkedIn, que é o Manuel Vitor Brito. E qual é o link pro site do Aikido? Seria www.daitanaikido.com.br. Aí lá vocês vão ter uma história sobre o que é o Aikido em si e os benefícios do Aikido para a vida moderna. Então, é um site interessante e ele representa o nosso dojo, que é o Daitan Aikido. E o Daitan é D-A-I-T-A-M de Marcelo ou é outra grafia? D-A-I-T-A-N, isso mesmo, Daitan. Perfeito, perfeito. Manuel, quase para você, já são o quê? Quase 2 horas da tarde, né? Exato. E eu queria novamente te agradecer aqui pelo tempo, esse papo maravilhoso aqui nesse sábado, né? De tarde para você, de manhã aqui para mim. Agradeço muito o privilégio de conversar com você e tudo de bom, cara. Beleza, muito obrigado, Marcelo. Foi uma satisfação enorme poder participar aqui do podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. E agradeço ao Thiago também pela tua recomendação aqui, cara. E me dá 2 minutos aqui, vou parar de gravar, a gente conversa mais 2 minutos aqui. Tá, beleza.